Oi, meu filhos, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma aula de biologia, certo? Onde hoje vamos dar continuidade ao estudo das populações. Antes de mais nada, eu quero avisar que o vídeo só vai centrar nesse slidezinho, certo? Por quê? Porque hoje vamos estudar como é o estudo das populações dentro de um laboratório. Vejam só. As populações tendem a se formar e a crescer graças à sua capacidade de reprodução. Agora, se não houvesse obstáculos a esse crescimento, o número de indivíduos aumentaria de forma exponencial, ou seja, em uma progressão geométrica. Em matemática, uma progressão geométrica é uma sequência de números em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, multiplicando por uma constante que denomina-se de razão. Para ficar melhor para vocês, para ficar mais claro para vocês, por exemplo, em condições ideais, algumas espécies de bactérias chegam a se reproduzir a cada 20 minutos. Se esse ritmo fosse mantido, em 15 horas haveria, a partir de uma única bactéria, uma população com mais de 1 bilhão de indivíduos, certo? Em 24 horas seria no entorno de 5 vezes 10 elevado a 21 de bactérias. E se formos mais longe, se fossem 36 horas, a Terra toda ficaria coberta por uma camada de bactérias, certo? E é esse ritmo de crescimento que não se mantém por muito tempo. Por quê? Porque diversos fatores vão impedir que a população continue aumentando em progressão geométrica, levando a atingir o equilíbrio. Por exemplo, a quantidade de alimento, o espaço disponível, a influência de predadores e parasitas, a competição com outras populações pelos mesmos recursos e diversos outros fatores. Chamamos de potencial biótico ou reprodutivo a capacidade de uma população de crescer em condições ideais, a de espaço, alimento, temperatura e diversas outras condições, certo? E longe das influências dos predadores, parasitas e competidores, que chamamos de resistência ambiental, que é o nome dado a um conjunto de fatores que se opõem a esse crescimento. Então, ela pode ser indicada pela diferença entre o crescimento máximo possível, que é o potencial biótico, e o crescimento real da população em condições naturais. Vários cientistas, vários estudiosos da área observaram que populações de micro-organismos em laboratório, certo? No início do estudo, o número de indivíduos crescia de forma exponencial, mas a partir de um certo ponto, a velocidade de crescimento diminuía até a população parar de crescer. Então, o número de indivíduos ficava de forma constante, ou seja, ele não crescia o tempo todo, devido a algumas condições que influenciou a forma desse crescimento, como era esse crescimento dessas populações, incentivava que o crescimento dessa população começasse a se estagnar, ou seja, começasse a ficar estável, acontecesse de forma constante, não tivesse um pico de crescimento, certo? Vejam só, o gráfico ele é o que melhor representa o número de indivíduos em uma função do tempo, certo? Como vocês veem aqui. Esses dois gráficos, eles representam como é o número de indivíduos em função do tempo em uma situação em qual os recursos são limitados, o que chamamos de curva S ou curva logística. Ela vai indicar que as populações que estão em baixa densidade crescem inicialmente com velocidade cada vez maior, o que vai caracterizar o crescimento exponencial que eu relatei para vocês. Então, a população que está crescendo de acordo com o seu potencial biótico
Mas à medida que a população aumenta, a resistência ambiental vai começar a interferir e a frear a velocidade de seu crescimento. Certo? Mas aí sabemos que a população continua a crescer, mas em uma velocidade cada vez menor. Quando a resistência do meio, certo? Quando a resistência do ambiental, ela, como é que eu posso dizer para vocês? Ela se equilibra com o potencial biótico, a população ela para de crescer. Então a velocidade de crescimento ela vai ser nula, se estabilizando, ou seja, o número de indivíduos vai permanecer constante. Então podemos concluir com isso que vai haver uma densidade máxima de indivíduos, que chamamos de capacidade de sustentação ou carga biótica máxima, que é determinado pelo ambiente que pode sustentar. Então, a partir daí, a população permanece mais ou menos constante, flutuando em torno desse valor. Então, essa flutuação vai acontecer porque os fatores da resistência ambiental variaram ao longo do tempo, certo? Quanto aos estudos, se a gente for relacionar a natureza de um modo geral, em alguns casos, o número de predadores e os de presas oscilam ao longo do tempo. Quando o número de presas aumentam, os predadores conseguem mais comida e seu número, certo, de predadores tendem a crescer. Então, esse aumento provoca o crescimento da mortalidade das presas, que vai diminuir seu número, a sua população, certo? Então, com isso, por causa da escassez de alimento, o número de predadores também começa a diminuir, ou seja, eles são proporcionais. Se a gente aumenta o número de presas, consequentemente os predadores vão ter mais alimentos e eles vão tender a se reproduzir e aumentar a sua população. Mas aí, à medida com o passar do tempo, a população de presas começa a diminuir, fazendo com que a população de predadores comece a diminuir também, certo? Então, o predador ele não é o único fator que vai influir nas oscilações periódicas dessas populações. Por exemplo, no caso das populações de lebres e linces do Canadá, a quebra do número de lebres, que é a presa, deve-se ao aumento do número de linces, que é a diminuição na quantidade, certo? E na qualidade das plantas, que vão servir de alimento, fazendo com que muitos indivíduos aí morram. Então, além disso, com a perda de peso pela falta de alimento, as lebres vão ficar mais vulneráveis às predações dos linces. Então, essa ação combinada com a falta de alimento e da predação, vai reduzir o número de lebres, o que faz a população de linces diminuir e permitir que a população de plantas se recupere. Então, esse ciclo ele recomeça com o aumento do número de lebres e de linces. Vocês conseguem observar com esse exemplo que, se a gente aumenta uma população, a outra população, que é a população de predadores, ela tende a aumentar. Mas aí, o fator biótico, ou seja, as plantas que servem de alimento para a população de presas, elas tendem a diminuir. Por quê? Porque houve o aumento dessa população de presas. Mas, com a medida que houve o aumento da população de presas e que também houve o aumento de predadores, podemos observar que com o passar do tempo vai haver uma escassez, do tipo que, se as plantas que servem de alimento são consumidas mais rápido, elas tendem a diminuir sua forma de crescimento, consequentemente ocasionando a falta da alimentação por parte da população de presas, certo? E aí vai fazer com que aconteça o quê? Que a população de presas comece a diminuir, certo? Então aí também vai influenciar com que a população dos predadores tende-se a diminuir também. Então são fatores que estão
relacionados de forma proporcional. Se aumenta um, todos os outros vão aumentar. Se diminui um, todos os outros vão diminuir, mas isso só vai ocorrer com o passar do tempo e da forma que está sendo utilizado para aquela comunidade, para aquela população que está sendo estudada, certo? A gente estuda as populações no laboratório, mas a gente representa para vocês, para explicar para vocês através dos gráficos que vocês estão vendo aqui. Essa curva é o que chamamos da curva S ou a curva logística, certo? Que eu relatei para vocês, que ela fala aqui do alto aumento das populações, mas à medida que foi passando o tempo, você observou que essa curva ela começou a decair. Então a gente já vê aí a diminuição daquela população que teve uma alta taxa de crescimento, mas por algum fator ambiental, aquela alta taxa de crescimento começou a diminuir. Então aí você vê que a curva começou a ter um declínio. Então, com isso, a gente pode observar e estudar como é o crescimento da população humana, mas esse tema vai ficar para a próxima aula. Então, obrigada e até a próxima!